Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus a todos os presentes, e graça e paz do Senhor Jesus a todos que também vão ver esse vídeo através do YouTube, do Instagram, enfim, das redes sociais. Eu quero começar esse culto aqui agradecendo a todos vocês, que participaram da caravana missionária e trabalharam para que essa caravana acontecesse, fosse uma bênção. Uma salva de palmas para vocês. Não, mais forte, pessoal. Você está com cara de palma de verdade, né? Louvado seja Deus aí pela vida de vocês. Eu quero começar aqui o nosso culto hoje trazendo uma reflexão sobre as críticas. Como você lida com as críticas? Quem é que já sofreu algum tipo de crítica e ficou triste? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto, os criticados de plantão. É legal receber crítica, gente? Então, né? Aqui em 1 Samuel capítulo 17, diz assim, versículo 28: E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, o irmão mais velho de Davi, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, e que desceste aqui para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Queridos, aqui, esse texto aqui fala daquele momento quando Davi começa a ascensão de Davi diante daquela situação em que ele lutou contra Golias, em que o exército de Israel estava ali 30 dias naquele vale diante dos filisteus. Golias todo dia desafiando Israel e perguntando: não tem homem aí para lutar comigo? Para que vamos lutar dois exércitos e morrer muitas pessoas? Vamos resolver a questão assim: um homem contra o outro homem, um homem do exército filisteu contra um homem do exército de Israel. Quem ganhar vence a batalha sem muitas mortes. Só que Golias estava muito seguro que ele seria o campeão daquela batalha, porque ele era um homem fora do normal em termos de altura, de força, de preparação para a guerra. E Davi desceu lá para primeiro servir os seus irmãos levando comida. Mas quando ele chega lá e ouve aquele filisteu desafiando o exército de Israel e afrontando a Deus, Davi toma para si essa responsabilidade de enfrentar aquele filisteu, mesmo humanamente falando, sendo muito inferior em termos de capacidade física. E havia um prêmio que o rei de Israel, Saul, havia prometido ao guerreiro que fosse à batalha e vencesse a batalha. E Davi estava muito ansioso, porque ele se agradou do prêmio, e ele começa a falar ali com as pessoas, e chega o seu irmão mais velho, Eliabe. E Eliabe, ele diz para Davi: Davi, o que você está fazendo aqui? Com quem que você deixou as ovelhas lá? O seu coração é presunçoso. Enfim, Eliabe criticou Davi duramente. Então aqui entra no assunto que eu trouxe aqui no início da abertura do culto, que é a crítica. Como nós devemos reagir às críticas? Queridos, toda crítica é ruim, toda crítica é negativa. Bem, existe aquela crítica que muitas vezes vem ou que se manifesta como a mais pura e sincera expressão do amor de alguém que quer ver o seu bem, que quer ver a sua vitória. Sabe aquela pessoa que vê você fazendo algo errado, que vê você agindo de uma maneira que não é a melhor maneira possível, e aquela pessoa chega do teu lado e fala: cara, não é desse jeito, não é assim, você pode fazer assim, assim vai ficar muito melhor. Sabe aquela crítica que vem com o propósito de te ajudar a melhorar, com o propósito de mostrar para você que você está errando num determinado ponto e que você pode consertar aquela atitude que você está desenvolvendo para que você possa ter um êxito
muito melhor do que o êxito que você está tendo. Então esse tipo de crítica, que vem de alguém que te ama, que vem de alguém que quer o seu sucesso, que quer ver a sua vitória, que quer ver você melhorando, esse tipo de crítica, a gente chama de crítica construtiva. Então nem toda crítica ela é negativa. Existe a tal da crítica construtiva, sim. Ela vem muitas vezes de alguém que quer ver o seu bem e que quer te ajudar a vencer. Essa crítica a gente tem que receber com gratidão. Essa crítica a gente tem que receber de coração aberto, porque essa crítica vai nos ajudar a olhar para nós mesmos e vermos os erros que nós muitas vezes não estamos vendo, mas que alguém de fora está conseguindo ver melhor do que a gente. Então isso é um ponto. Isso aqui é um tipo de crítica. Mas também existe a crítica destrutiva, que é aquela crítica que, ao contrário do primeiro exemplo, onde a crítica ela vem para te levantar, a crítica destrutiva ela vem para te derrubar. É aquela crítica que muitas vezes é motivada por um sentimento de inveja, por um sentimento de rivalidade, por um sentimento de competição, ou por uma visão distorcida ao seu respeito, pela incompreensão, pela injustiça. E se essa crítica ela encontra espaço no seu coração, ela rouba três coisas de você. Ela rouba o seu foco, ela rouba o seu ânimo e ela rouba a sua autoestima. Ou seja, uma crítica destrutiva, se ela entra na nossa vida, ela pode nos deixar desanimados, ela pode nos levar a uma desorientação e ela pode nos botar para baixo, fazer com que a gente pare de acreditar que a gente pode fazer algo que a gente pode fazer. Então Davi ele recebeu uma crítica assim. A crítica dele, Davi foi vítima da incompreensão, do ciúme, né, da visão distorcida que o seu irmão tinha a seu respeito. Davi foi vítima de uma crítica que veio para derrubá-lo. Só que Davi ele foi sábio, e nós precisamos ser sábios como Davi foi. Como reagir quando você recebe uma crítica destrutiva? Primeiro, ignore toda mensagem negativa que vem para te derrubar. Não brigue com quem está te criticando, não saia no braço dessa pessoa, não fale mal dessa pessoa. Simplesmente ignore o que essa pessoa trouxe para você. Você entende que não vai te servir? Ignore, não dê atenção. Toda mensagem que ela vem para te derrubar, toda mensagem que vem para te fazer fracassar, ela só vai ter êxito se ela encontrar espaço no seu coração. Então, se ela não encontrar espaço no seu coração, ela não vai conseguir te derrubar. Então, a crítica destrutiva, a primeira atitude que você tem que ter com relação a ela é fechar os seus ouvidos para ela. Quantos aqui conhecem a história da formiga que subiu e alcançou a vitória? Conhece, Cira? Então, conta-se que havia uma montanha e muitas formigas tinham que subir aquela montanha para alcançar um prêmio. E aí elas começavam a escalada, só que chegavam no meio do caminho e todas caíam, até que houve uma formiga que ela foi, chegou até o fim. E foram entrevistar aquela formiga e perguntar para ela por que tantas outras formigas tentaram e não conseguiram, mas por quê? O que ela tinha de tão especial que ela conseguiu fazer o que nenhuma das outras fez? E aí quando perguntaram para ela, ela ficou olhando, perguntaram de novo, ela ficou olhando e descobriram que ela era surda. Ou seja, ela não conseguia ouvir as críticas de todos que estavam lá embaixo dizendo: você vai cair, você vai fracassar, você vai cair que nem as outras, você vai fracassar que nem todos fracassaram. Ela simplesmente não ouviu e por isso ela conseguiu chegar ao fim. Então a crítica destrutiva você tem que ignorar. Segundo, para vencer uma crítica destrutiva, você precisa se voltar para as pessoas que vão te ajudar. Deixe de olhar para quem quer te prejudicar e olhe para quem quer te ajudar. E dessas pessoas sim você receba a orientação, o apoio, as palavras que essas pessoas têm para te entregar. Diz a palavra de Deus que no momento em que Davi foi criticado por Eliabe, ele simplesmente não deu atenção a Eliabe,
E ele se voltou para as outras pessoas e elas falaram com ele o que ele precisava ouvir. E aquilo renovou no seu coração a sua fé. E ele conseguiu ir adiante. Então, se tem gente te criticando para te derrubar, também tem gente que Deus levantou para te encorajar. Se tem gente no mundo para te derrubar com palavras negativas, também tem gente no mundo colocada por Deus para te levantar com palavras positivas. Amém? Mas em último lugar, porque não é eu que vou pregar, o Lério, né? Em último lugar, tenha fé em Deus e acredite na capacidade que você obteve nas suas experiências com Deus. Deus já te deu capacidade para vencer, amém? Quando Davi vai enfrentar Golias, ele não chega lá sem experiência de guerra, de batalha. Ele chega lá dizendo: eu já enfrentei um urso, eu já enfrentei um leão, e eu venci o urso e venci o leão, porque Deus estava comigo. O mesmo Deus que me deu a condição de vencer o urso, o mesmo Deus que me deu a condição de vencer o leão, também me dará a condição de vencer esse incircunciso filisteu. Então ele tinha uma segurança firmada numa experiência de fé que ele havia construído no seu caminhar com Deus. Todos nós temos essa experiência e todos nós podemos vencer as nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos desafios, se nós mantivermos firmes a nossa fé em Deus e a nossa fé na capacidade que o Senhor já nos deu para vencer os desafios que Ele mesmo permite que sejam colocados no nosso caminho. Não tem desafio nenhum na sua vida que esteja na sua vida sem a permissão de Deus. Amém? Não tem nenhum desafio na sua vida que você esteja enfrentando hoje que ele não esteja aí na sua vida sem que Deus tenha permitido, porque Deus controla tudo na sua vida. Ele está no controle, não o inimigo, não o mundo, não os homens. Deus está no controle de tudo. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento, para que nós possamos orar, louvar ao Senhor, colocar a nossa atenção, o nosso coração inteiramente em Deus. Feche seus olhos.